Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Eu sou o pastor Biratã, pastor da Igreja Presbiteriana de Porto Belo, Santa Catarina. E este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. No final desse vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com alguém, pessoas da sua família e mostre a importância da palavra de Deus. E no final, dê o seu like, acompanhe comigo. Hoje nós vamos falar sobre o tema As crianças no reino de Deus. As crianças no reino de Deus. E o texto se encontra no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. A versão que eu vou utilizar é a Nova Versão Transformadora. Acompanhe comigo a leitura do texto. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Meu querido, diz assim a nossa Constituição Federativa do Brasil, no seu capítulo 7, da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Artigo 227. Abre aspas. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É isso que diz, fecha aspas, é isso que diz a nossa Constituição. A importância que as nossas crianças têm e devemos cuidar delas, sustentá-las, ampará-las, porque nós entendemos e cremos que as crianças são o futuro dessa nação. E quando eu olho para o texto que foi lido de Marcos e colocamos como tema as crianças são importantes no reino de Deus, nós entendemos assim. A sequência é: primeiro casamento, depois crianças. Uma sequência lógica. Ao contrário de muitas pessoas modernas hoje, os judeus, eles amavam as crianças, eles consideravam as crianças como uma bênção de Deus e não um fardo. Era um tesouro precioso de Deus que você pode ler com clareza os textos dos Salmos 127 e 128. A falta de filhos era motivo de tristeza, de desgraça para um casal. Era costume os pais levarem os seus filhos para serem abençoados por um rabino, de modo que não se causa nenhuma estranheza o fato
dos pais levarem os seus filhos para serem tocados, abençoados pela pessoa de Jesus. Se você olhar para o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 15, você vai notar que, no texto paralelo, que até crianças de colo foram levadas para que Jesus pudesse abraçá-las e orar por elas. Algumas lições podemos retirar desse contexto. Quando nós olhamos aqui, nós entendemos assim: quais seriam as lições que o texto lido nos traz, nos mostra? A primeira delas é que as crianças se tornaram um modelo para Jesus trabalhar na vida dos pais e na vida também dos discípulos e na vida de todos aqueles que um dia tivessem contato com as Escrituras. Aí nós perguntamos assim: mas qual medidas, o que o texto nos indica sobre a questão dessas crianças? Que modelo, que evidências o texto nos mostra da importância das crianças no reino de Deus? Nós entendemos assim que o primeiro é a questão de humildade. O caminho que leva a Jesus é um caminho aberto a todos. Não há distinção entre adultos e crianças, entre jovens e velhos, idosos. Não há diferença entre homens e mulheres. O caminho à presença de Jesus está aberto a todos e Jesus compara esse caminho como uma criança. Por quê, queridos? Porque a criança em si, ela demonstra humildade, ela demonstra amor, ela demonstra uma condição de também entender a importância de quem é a pessoa de Jesus. Por isso que Jesus recebeu essas crianças. Aí você pergunta: mas acabou de dizer que até crianças de colo foram levadas? Sim. E aí nós entendemos a importância que elas tinham, mesmo algumas não entendendo. Mas o simples fato dos pais terem levado os filhos já demonstra a grande preocupação dos pais e, ao mesmo tempo, nós percebemos que crianças são humildes. Os coraçõezinhos das crianças sempre estão abertos para receber um ensino. Entendemos também pelo texto uma outra demonstração de interesse. Vejamos, olha, a criança, ela sempre demonstra dependência. Uma criança depende intensamente de seus pais. Ela carece de atenção e merece que todo pai dê o cuidado necessário para ela. Porque criança é frágil, ela é indefesa, conforme nós sabemos. Quando o texto foi narrado pelo evangelista Marcos, ele deixou bem claro o seguinte, que da mesma forma como as crianças demonstram dependência, nós também adultos necessitamos e dependemos de Deus. Não só porque somos adultos que temos condições de resolver todas as coisas. Não, meus queridos, Deus tem estado ao nosso lado e tem nos ajudado, nos orientado, porque o mundo jaz no maligno. Nós precisamos aprender das coisas de Deus. Nós carecemos de Deus. Um outro fator importante que nós podemos entender aqui do texto é que criança, ela tem uma confiança muito grande nos pais. As crianças confiam em seus pais.
Elas convivem com os pais e sabem que os pais querem o melhor para ela. O que as crianças sentem com os pais é a mesma forma que nós sentimos em relação a Deus. Deus é aquele que está presente e se faz presente. Isso me leva a ter uma confiança de que se eu pedir alguma coisa, se eu me colocar diante dele, se eu pedir a orientação dele, ele vai me abençoar, ele vai ouvir, ele vai agir, ele vai me atender. Essa é a confiança que nós temos. Então Jesus vai comparando nessa estrada da vida, em que as crianças também fazem parte. Nós assim vemos que a humildade, a proximidade, a carência, que mais? A confiança também deve fazer parte da nossa vida, que somos adultos. O fato dessa proximidade que as crianças têm com os seus pais faz com que elas depositem neles todo o seu amor e o seu relacionamento. É assim que nós temos que agir com Jesus. Depositar em Jesus toda a nossa confiança. Devemos ter proximidade, estar próximos de Jesus em todos os momentos. Segundo fator que nós percebemos aqui no texto, quando temos como tema as crianças são importantes no reino de Deus, é a questão de que elas foram rejeitadas. Você pode observar o seguinte, que quando os pais levaram os seus filhos para que Jesus tocasse, orasse e abençoasse os seus filhos, os discípulos repreenderam os pais e não quiseram que as crianças ficassem junto com Jesus. Talvez eles entenderam o seguinte: olha, são crianças, vão perturbar o mestre está cansado, talvez, olha, não há necessidade das crianças estarem juntos com Jesus. E você percebe que Jesus repreendeu esses discípulos veemente, dizendo: olha, não impeçam as crianças de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. A história nos conta que inúmeras crianças foram sacrificadas em cultos pagãos. Que triste história. Há pessoas que consideram as crianças como um estorvo, como seres indesejáveis, que só trazem aborrecimentos com as suas travessuras. E também, queridos, algumas pessoas não suportam crianças. Atualmente, é grande o problema do menor abandonado no nosso país. Eu quero também fazer a leitura de uma pesquisa que eu fiz aqui no Google sobre a questão de crianças ou de abandonados no Brasil. Diz assim, olha, abandonados, Brasil tem 4,4 milhões de crianças vivendo na miséria. E segundo os cálculos, cada família tem, em média, por mês, para sobreviver, R$150. Então são famílias na pobreza, na miséria, são filhos que também ficam abandonados por causa dessa miséria, e isso dói o nosso coração. Nós entendemos o seguinte, que quando as crianças são abandonadas, são deixadas para trás, isso fere não somente a nossa Constituição, mas também fere a palavra de Deus, porque os pais são responsáveis pelas crianças.
Sim, sabemos que existe miséria, sabemos que o salário é pouco, sabemos disso tudo. Por isso, mesmo tendo os filhos, e aí vai uma questão também de uma cultura, de saber até quantos filhos o casal pode ter, mas tendo os filhos, nós entendemos que eles não devem ser deixados para trás. Nas grandes cidades, até mesmo nas pequenas, é fácil observar menores carentes, marginalizados, sem acesso à educação, à saúde, o lazer, indo contra então a nossa Constituição. Rejeitar as crianças é contrariar o ensino do Mestre, de acordo com o texto que nós lemos e também conforme Mateus 25, versículo 40. Ficamos mais entristecidos e abismados quando assistimos pela mídia casais ou pais que batem nos seus filhos, há um excesso de disciplina, as crianças ficam com vários hematomas, as crianças ficam machucadas, traumatizadas, e algumas delas não aguentam o tamanho da disciplina e do descaso dos pais. Acabam falecendo. E ficamos mais chocados ainda e perplexos quando pais acabam matando seus filhos, esquartejando e jogando como se fosse uma roupa velha, como se não fosse nada. Isso é para dar tristeza muito grande, queridos. Uma coisa eu posso dizer para você: tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. O que esses pais têm plantado, um dia eles vão colher. Porque as crianças são indefesas. Elas carecem da nossa atenção, da nossa segurança e da nossa confiança. E um dia, todos terão que comparecer perante Deus. E um dia Deus vai cobrar desses pais que negligenciaram a educação, o ensino, o amor e que levaram até seus filhos à morte. E o nosso terceiro ponto, quando olhamos para o texto, é a questão da valorização das crianças. Quando nós percebemos Jesus recebendo essas crianças, entendemos que ele estava valorizando. Elas são importantes. As crianças, queridos, precisam ser educadas de acordo com a palavra de Deus. Mesmo com as dificuldades que nós temos como país, como Brasil, graças ao bom Deus, as escolas, as creches estão se multiplicando. Há uma carência ainda? Há uma carência ainda, mas graças a Deus que há creches, orfanatos para ajudá-las. Mas uma outra forma que nós temos e a lei permite para valorizar as crianças é o fato da adoção. Há uma necessidade de se adotar uma criança. Muitas crianças estão em lugares, sim, protegidos pelo Estado, a serem adotadas. Uma forma de você valorizar a criança é adotando uma, para que você possa amá-la, para que ela possa crescer junto com você, para que você tenha felicidade também. Quando nós olhamos aqui para Jesus que recebe as crianças, entendemos assim, olha, a importância de se conduzir e levar as crianças
conhecer a pessoa de Jesus. Jesus é o personagem central desse texto, porque ele não abriu mão das crianças. Meu querido, uma outra questão que eu quero colocar aqui, uma frase dita há 500 anos antes de Cristo por Pitágoras, foi a seguinte, abre aspas, se educarmos as crianças, não será preciso punir os homens. Fecha aspas. Essa colocação, essa visão é bíblica. Sim, Pitágoras fez a colocação, mas nós encontramos toda essa preocupação de Deus nas Escrituras. E aí entra a questão da nossa conclusão. Seria o seguinte, olha, as crianças necessitam dos pais. As crianças dependem dos pais. E os pais devem amar os seus filhos. Quem ama, não mata. Quem ama, quer o melhor. Quem ama, protege. Quem ama, entrega o seu filho nas mãos de Deus. Quantos talentos estão se perdendo por não se investir nas crianças? O futuro certo de uma nação é cuidar delas hoje. Só estaremos seguros no amanhã se elas estiverem seguras hoje. Da mesma forma em relação a Deus. Pais, conduza os seus filhos aos pés de Jesus. Leve os seus filhos para que Jesus os tome nos braços e os abençoe. Pais, não sejam como os discípulos que ficaram preocupados que as crianças iriam perturbar Jesus. Não sejam instrumentos de empecilho. Conduzam os seus filhos para os braços de Jesus. Valorizar um filho não é somente dar-lhe comida, bebida, ou vesti-lo, ou educá-lo, mas é fazer dele um grande homem, uma grande mulher. Nos preocupamos, sim, com o futuro deles, mas é necessário nos preocuparmos também com a eternidade da alma deles. Os nossos filhos são demasiadamente preciosos para viver eternamente longe de Deus. E você também. Meu querido, você que me assiste, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Se você tiver filhos, que Deus abençoe os seus filhos. E eu entendo que você quer o melhor para eles. E o melhor para eles é a pessoa de Jesus. Diz assim as Escrituras: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você buscar em primeiro lugar Deus, todas as demais coisas relacionadas a você, a sua família, aos seus filhos serão acrescentados, porque Deus sempre estará de braços abertos para te receber. Eu quero orar com você. Pai eterno, muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. E Pai querido, sabemos que famílias têm dificuldades com seus filhos. Sabemos, ó Deus, que muitos estão abandonados. Pai querido, somente o Senhor pode abençoar essas crianças. Somente o Senhor pode proteger essas crianças. Pai eterno, dá-nos forças e coragem e condições para criar os nossos filhos, não somente alimentando-os,
e dando saúde ou dando educação. Ajuda-nos, ó Deus, a oferecer a pessoa de Jesus, porque Jesus é o verdadeiro caminho. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Forte abraço.